Olá, hoje nós vamos fazer a correção da AP do segundo bimestre para os alunos do segundo ano do médio. Então vamos lá, 16 questões, né? Começando pela primeira, oficialmente está aberto o terceiro bimestre. Bom, então a primeira questão, né, era uma questão de matriz que você tinha que interpretar a lei de formação. Essa lei de formação ela tinha duas condições. A primeira condição era se a linha fosse maior ou igual à coluna, ia preencher com 1. E se a linha fosse menor do que a coluna, ia fazer aquela fórmula, a segunda fórmula, que é I mais 2J, tá? Então, como é a matriz do tipo 2 por 3, significa que tem duas linhas e três colunas, igual está aí a representação genérica. Eu vou começar fazendo por todos os elementos que atendem a primeira condição. A linha igual, maior ou igual à coluna. Então, o A1 é igual, então preenche com 1, né? O A21 é maior, né? É maior do que a linha, é maior que a coluna, então também tem que preencher com 1. O A22 não é maior, mas é igual, né? Então, todos esses elementos a gente vai preencher com 1. E agora, os outros que sobraram atendem a segunda condição. Qual é a segunda condição? Onde o I menor que J, a linha menor que a coluna. Então, o A21, né? Então, tem que jogar lá na formulazinha para fazer. Então, ficaria 1 vezes 2 vezes 2, que é igual a 5. O A31 é menor também, né? A linha é menor que a coluna. O I é 1 e o J3. Então, teria que substituir na formulazinha, né? Então, 1 mais 2 vezes 3 é igual a 7. E o último elemento, né? Seria esse daí, o A23, né? Aí, resolvendo, a gente chega na alternativa C. Aqui eu fiz o estudo estatístico para a gente comparar, né? No total, juntando as duas salas do segundo, foram 20 alunos que realizaram a prova, então a gente coloca a média aí de 35 alunos, 70, vai, né? As duas salas, 20 alunos fizeram, né? Bem abaixo do normal, né? Foram 11 alunos do segundo B e 9 do segundo A. Do segundo B e segundo A. Então aqui eu fiz o estudo estatístico, né, para a gente poder verificar como foi o andamento, né. Então 70% marcaram a alternativa C, né, as outras marcaram o D e a alternativa A, né. Só que as que não aparecem aí que ninguém marcou, tá? Então aí essa questão 70% acertou, então é de nível, vamos dizer assim, mais fácil, né? Fizemos um monte de vezes que ele estudou, acho que não teve dificuldade. Bom, questão 2 também fizemos uma igualzinho da AP, né? Por isso que eu coloquei aquela questão, que já ia vir ela aqui. Então ele coloca lá, ó, se I e J representam as ligações entre o vértice da figura a seguir, A e J os elementos da matriz 5 por 5, 5 linhas e 5 colunas, né? Vamos preencher com A e J igual a 1, se não há ligação, né, entre os vértices, e o A e J ou com 0, né, quando não há ligação, e o A e J é igual a 1 se há ligação entre o desenho, né, ou a linha é igual à coluna. Aqui não dá para fazer tudo, né, então vou marcar a alternativa correta, que é a alternativa A, e a gente faz a correção aqui do lado. Então aqui do lado eu coloquei todos os elementos da matriz, né, que é 5 por 5, e aí a gente vai verificar se atende à condição, se a gente vai preencher com 0 ou com 1, né? Então o A11 é igual, então a gente vai colocar 1. O A21 não é igual, mas tem a ligação lá no desenho, 1 com 2, né? Tanto faz na ida ou na volta, tá? Tanto faz. Eu vou fazendo por coluna, tá? Então 2,1 tem ligação, então tem que preencher com 1. 3,1 também tem ligação, né? Então com 1. O 4,1 não tem ligação, né? O 4 está lá embaixo, 1 está lá em cima, então vai preencher com 0. O 5,1 também não tem ligação, então vai preencher com 0. Segunda coluna, 1, 2 tem ligação, então é 1. 2, 2 não tem ligação, mas é igual, então a gente vai preencher com 1. O 3, 2 tem ligação, então é 1. O 4, 2 não tem ligação, 0. O 5, 2 tem ligação, preencher com 1. 1, 3 tem ligação, 1.
2, 3 também tem ligação, vou mexer com 1. 3, 3 não tem ligação, mas é igual. Então, vou mexer com 1. O 4, 3 tem ligação. E o 5, 3 não tem ligação, então vou mexer com 0. 1, 4 não tem ligação, então é 0. 2, 4 também não tem, então é 0. 3, 4 tem, então é 1. O 4, 4 não tem, mas é igual, né? Então preencher com 1. O 5, 4 tem ligação, então preencher com 1. 1, 5 não tem ligação, 0. 2, 5 tem ligação, então é 1. 3, 5 não tem ligação, 0. 4, 5 tem ligação, né? E o 5, 5 não tem ligação, mas é igual. Então aí está aí a correção, né? Aí a matriz que representa as condições que ele falou é essa daí, né? Tá na alternativa A, né? A grande maioria acertou, 65% acertou, né? E a C ninguém marcou, né? Aí tá aí a correção aí. Bom, a questão 3, né? A questão 3 fala de uma escola de línguas, né? E tem 3 idiomas aí, a unidade 1, a unidade 2, e quer saber o que? A matriz que representa a quantidade total dos alunos matriculados por período. Nas línguas aí tá lá a matriz, o total nós vamos ter que fazer a soma, né? A soma dessa matriz aí, tá? Então vou começar fazendo os alunos por inglês, período matutino. 22 mais 25, que é da unidade 1 e unidade 2, dá 47. Então já dá para eliminar uma alternativa, que é a alternativa A, né, que é 37. Tá? Então não é essa. Aí vamos ver aqui uma outra. Vai, espanhol, período matutino também. 17 e 15, dá 32, né? Então já dá para eliminar mais duas, né, que está na segunda posição ali, ó, essa e essa, porque não deu 32, né? E a última, eu vou pegar o vesperino, que é a tarde, né? Vespetino, que é a tarde. Vou pegar o francês, né? Que é o que tá diferente aí. Poderia ser qualquer um, vai. Francês é 11 e 8, né? Somando os dois dá 19, né? Então a alternativa que tem aí o 19 seria a D, né? Então essa aqui é a correta. 90% dos alunos acertaram, 10 que erraram colocaram a alternativa A, provavelmente se confundiu, né? Fez 22 mais 25, colocou 37 e marcou a alternativa A. É a única explicação lógica assim, né? Então essa daí foi uma questão relativamente fácil, 90% acertou. Bom, a questão 4 nós fizemos um exemplo, né? Este foi até igual, foi bem parecido, deve ter mudado um número ou outro, que é a ideia de multiplicação de matriz, tá? Então vou ler, a gente vai tentar fazer a resolução aqui. As tabelas ao lado são relativas ao resultado de um determinado campeonato de futebol, sabendo os significados das letras V, vitória, E, empate, D, derrota, em que cada vitória é igual a 3 pontos, empate 1 ponto e derrota 0. Qual das afirmativas a seguir pode ser considerada correta em relação à matriz que representa o total de pontos acima? Então lá está a pontuação, o número de vitórias e a tabela do lado, né? Então aqui o que acontece aqui, ó, a tabela, né, que representa a matriz 5 por 3, que é 5 linhas e 3 colunas, e o de empate 3 por 1, pensando só nos números igual a gente fez aí, 3 linhas e uma coluna, tá? Então vamos verificar as afirmativas e ver qual é a correta. Aí no final eu faço o cálculo para ver a correção aqui. Não se pode efetuar o produto, a multiplicação, né? Pois o número de linhas da primeira matriz é diferente do número de colunas. Isso não é verdade, né? Porque é 5 por 3, tem 3 colunas, né? E 3 por 1 tem 3 linhas, então dá para multiplicar sim. Então isso está errado. Não se pode efetuar o produto, pois o número de linhas da primeira matriz, o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas. Acho que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Percebi isso agora. Então essa não serve. A C, o produto pode ser efetuado, está correto? Pois o número de linhas o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz e o resultado será uma matriz
de 5 por 1. Essa que é a correta, tá? E aí a gente já vai provar, né, pela pontuação o valor que ele colocou aí, né? As outras alternativas, a D, não se pode efetuar o produto, pois o número de linhas é diferente o número de linhas é diferente do número de linhas da segunda matriz, né? Pode efetuar o produto, mas ele colocou linha e linha, né? Mas como a gente faz a multiplicação, é coluna por linha, né? Lembrando só o que a gente fez aí, né? Então aqui está quase correto, só que ele colocou linha e linha, né? Então essa não serve. E aqui está falando que não pode ser efetuado o produto, pois o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. É justamente o contrário, né? A gente só pode efetuar o produto quando é igual. Então, está correta C. Vamos só fazer o cálculo aqui, né? Então, a matriz vai ser do tipo 5 por 1, né? 5 linhas e uma coluna. E aí vamos fazer o cálculo aqui. O A1, primeira linha, primeira coluna, né? Então, a gente vai pegar 25 vezes 3 mais 5 vezes 1, 8 vezes 0, que é o 8 é o número de derrotas, né? Isso aqui cancela, né? 8 vezes 0 vai dar 0. 25 vezes 3 dá 75. 75 vezes 5 vezes 1 dá 5. Somando os dois é igual a 80. Então, o primeiro time tem 80 pontos, que é o São Paulo. O segundo time, que é o Palmeiras, seria 2-1, né? Então, vamos efetuar a multiplicação. 22 vezes 3 dá 66, né? 8 vezes 1 dá 8 e o 6 vezes 0 cancela, né? Então vai ficar 66 mais 8 é igual a 74, que é o número de pontos que o Palmeiras tem. Do Corinthians, 3 por 1. Então são pegar a terceira linha e multiplicar por uma coluna, né? Que só tem uma coluna lá, a matriz, né? Então ficaria assim, né? 20 vezes 3, 10 vezes 1, então 20 vezes 3, 60, 10 vezes 1 dá 10, 8 vezes 0 dá 0, então ficaria 60 mais 10 é igual a 70, então o Corinthians tem 70 pontos. O Santos é 4 por 1, então vou fazer 15, né? São 15 vitórias que o Santos tem, 15 vezes 3, 15 vezes 3 dá 45, né? 15 vezes 1 dá 15, 8 vezes 0 dá 0, então vai ficar 45 mais 15 é igual a 60. Bom, o Santos tem 60 pontos. E por último aqui a Portuguesa, né? Que é a última linha aí da matriz, né? Então 10 vezes 3 dá 30, 12 vezes 1 dá 12 e 16 vezes 0 dá 0. Então ficaria 30 mais 12, que é igual a 42, que aí bate lá o que está o resultado da matriz, né? Que seria a matriz 5 por 1, que está na alternativa C, tá? Bom, a maioria acertou também, 70% acertou, né, a questão. Então, creio que não teve muitas dificuldades para fazer, não, né? Bom, questão agora, questão número 5. Aí aqui eu acho que já teve um grande número de erros, né? Bom, então ele deu o sistema, né, o sistema linear, é um sistema 3x3 incompleto e a gente precisava só representar ele em forma de matriz. Então na primeira linha eu tenho x e tenho y, falta o z. Onde faltar a letra quer dizer que eu tenho que preencher com 0, né? E aí a última coluna é só a gente copiar. E na segunda linha está tudo completo, né? Na terceira linha está faltando o y, então na coluna do y tem que colocar com o 0, né? Então era bem facinho, né? Não sei porque que teve tanta gente que errou. Então a matriz ficaria assim, ó, 3 para a primeira linha, né? 3 menos 2 e 0, porque 3 é o x, os coeficientes, né? Os números estão multiplicando a letra, né? O 3 é o x, o menos 2 o y e o z, como não aparece, coloquei 0, igual a 5, né? 1 e 1, que é os números que estão multiplicando lá, igual a 6, e depois 1, o 0, que é o valor do y, como não tem, né? Então tem que preencher com 0, e o menos 2, o valor do z, igual a 1, né? Então a alternativa correta é a B, né? E vamos ver aqui a correção aqui ficou palheiro, né? Ficou 50% acertou e 50% errou. A gente percebe que tem, analisando estatisticamente, percebe que teve um grande espaçamento de pergunta, né? Apesar de a maioria
empatou, né? No caso do acerto e erro, mas a maioria, pegando alternativa por alternativa, a maioria marcou a alternativa correta, né? Ficou meio espaçado aí para as outras. Mas isso é uma demonstração de que os alunos tiveram dificuldade na questão, né? Quanto mais espaçamento a gente tiver das alternativas, né? Mais difícil teoricamente foi, né? A questão para os alunos, né? Mas na minha opinião não deveria ser tão difícil, mas foi, né? Bom, questão 6. Aí tá falando aqui, uma loja de cosméticos oferece kits de produto de beleza contendo batom, esmalte e sombra, né? Eu vou montar o sistema usando batom com X, esmalte com Y e sombra com Z, tá? Se você não montou assim, não tem problema, né? Aí vê aí como que você fez, mas tem que ter os princípios matemáticos aí, né? Então, o primeiro kit 3 batons mais 2 esmaltes igual a R$33. Perceba que não tem a sombra lá, né? Então eu vou colocar assim, ó, 3x mais 2y igual a 33. A sombra é como se fosse zero aí, né? O segundo kit são 5 batons e uma sombra. Então eu tenho 5x mais z, né? Eu vou colocar só z igual a 40, né? E a última linha do sistema, que é o sistema 3x3 aí, né? Um esmalte, aí não tem batom, né? Então é o esmalte Y e a sombra Z, né? Então ficaria Y mais Z igual a 11, tá? Então ele não quer que resolva, ele só quer que represente esse sistema em uma forma matricial, uma forma de matriz, né? Então a primeira coluna ficaria 3, 2 e 0 igual a 33, né? 5, 0 e 1 igual a 40 e 0, 1 e 1 igual a 11, né? Então isso só pode ser a alternativa A, né? É parecida com a anterior, tá? Então aí a gente já percebe que 35% acertou, né? Uma grande maioria errou, né? Ninguém marcou a alternativa D nesse sistema aí, né? Mas a grande maioria errou, né? Juntando tudo, né? Questão 7, tá? Questão 7 é um sistema 2x2. A dificuldade aí é que tem frações, né? Então, assim, poderia usar os métodos que a gente discutiu em sala de aula, mas sala de aula não, né? Em distância aqui nas aulas online, mas eu preferi usar as alternativas, testar as alternativas para ver qual delas que é a correta, né? Eu achei mais fácil fazer assim. Se você fez de outro jeito e deu a resposta correta e respeitou os princípios da matemática, né? Tranquilo. Mas eu preferi fazer assim, né? Substituir a alternativa correta, que é a E, né? Então eu vou substituir no lugar do x do y, menos 2 e 4, né? A primeira fração eu vou simplificar, vou dividir por 2. Então 2 dividido por 2 dá 1 e 3 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então na primeira fração eu vou colocar 1/3. 4 dividido por 4 dá 1, né? Então dividindo vai ficar 1/3 mais 1 igual a 2/3. Se bater 2/3 está correta, né? Então aqui a gente teria que fazer a soma dessas duas frações, lembrando que precisa igualar os denominadores. Aqui eu fiz aquele método lá, tem as aulas lá de frações, né? Se não lembra, pode dar uma olhadinha lá. Então a primeira eu vou multiplicar por 1, porque o denominador da segunda fração é 1, e a segunda eu vou multiplicar por 3. Então 1 vezes 1/3 dá 1/3, e 3 vezes 1 vai ficar 3/3, né? Então vai ficar dessa maneira aqui. Aí eu vou somar só a parte de cima. Então eu devo 1, tenho 3, sobra 2, né? Então bateu, a 2/3 igual a 2/3. Então significa que a primeira condição atende. Agora vamos ver a segunda, né? A segunda condição, substituindo menos 2 no lugar do x e 4 no lugar do y, né? Vamos fazer essa divisão, vamos ver se dá meio. Então aqui primeiro eu vou simplificar, né? Então em cima vai ficar 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então vai ficar menos meio. Como tem o sinal de menos fora, né? Então o contrário de menos meio é mais meio, né?
Então bateu a alternativa I, né? A alternativa E que é a correta, tá? Bom, olhando aqui, né? Eu particularmente fiquei assim meio surpreso, porque a maioria acertou, né? 65% acertou, e nenhum aluno marcou a alternativa A, né? Nenhum marcou a alternativa A, tá? Pelo gráfico aí, né? Bom, agora a questão 8, né? Então a questão 8, pessoal, eu coloquei aqui na apresentação pelos 3 métodos, né? Se você quiser, do jeito que a gente fez nas aulas, né? Primeiro, substituição, escalonamento e Cramer, né? Se você quiser adiantar para ver o método que você resolveu, pode adiantar, né? Eu vou fazer pelos 3 métodos para ver qual delas que é a alternativa correta. Vou marcar aqui primeiro, né? A alternativa C é correta, é um sistema possível, e por ter retas paralelas, né? Impossível, por ter retas paralelas. Teve uma aula só sobre essas situações, né? De discutir o sistema e ver quando que é possível determinado e tal, esse tipo de coisa, né? Bom, então aqui a correção. Então, primeiro pelo método da substituição. Então, vou pegar o sistema e vou substituir. Vou isolar o 3x na primeira linha lá, né, para substituir ali embaixo, né, com o método da substituição a gente faz isso. Então, 3x menos 2y igual a 22, vou jogar o 2y para o outro lado, né, então tá menos fica mais, e aí agora eu vou substituir ele na equação de baixo aí, no lugar de 3x eu vou substituir 22 mais 2y, né? Então a gente vai perceber que vai dar para cancelar e a gente vai chegar numa inverdade matemática, que isso é uma situação do sistema impossível, né? Aí precisaria dar uma olhadinha lá na aula para ver, né? Então 22 não é igual a 10, então isso não é a verdade, é um sistema que a gente fala que é impossível de resolver. Pelo método do escalonamento, a gente teria que eliminar o x, então a gente tem que fazer a linha 1 menos a linha 2. Quando a gente fazer a linha 1 menos a linha 2, a linha 1 eu vou copiar e a linha 2 eu vou só trocar o sinal, o contrário, né? Então vai ficar menos 3 mais 2 e menos 10. Cancela o x, mas também vai cancelar o y. Isso é a situação do sistema, ou o sistema impossível e indeterminado, né? Ou, não, o sistema possível e determinado tem várias soluções, né? Ou o sistema impossível, né? Mas aqui o que a gente chegou aqui? A gente chegou que 0 é igual a 12, né? Porque somando as duas linhas aí, a gente vai fazer 22 menos 10 dá 12. 0 não é igual a 12. Então é a situação de sistema impossível, tá? Então aí tem que ver que dá uma inverdade matemática. E pela regra de Cramer, né? Um método que, pelo que eu vi, os alunos estão mais utilizando esse método aí. Então, vamos resolver pela regra de Cramer também. Então aqui eu tenho que representar o sistema em forma de matriz, usando só os coeficientes. Primeiro tem que calcular o determinante D, né? Então faz a multiplicação da diagonal principal, 3 vezes menos 2 dá menos 6, e da secundária trocando o sinal, colocando o oposto, né? No sentido oposto. Então 3 vezes menos 2 dá menos 6, o contrário de menos 6 é 6 positivo. Aí faz a diferença dos dois, né? 6 menos 6 é igual a 0. Então, se o determinante dá 0, eu posso ter um sistema com infinitas soluções, que é o possível e indeterminado, ou o sistema impossível, tá? Então, a gente, pela regra de Cramer, a gente vê pela os outros determinantes. Então, o determinante dx, eu peguei a coluna dos termos independentes, substituir o x e calcular o determinante, né? Então, 22 menos, que multiplica menos 2 dá menos 44, e no outro sentido, 10 vezes menos 2 dá 20 negativo, como está no sentido contrário, então coloco 20 positivo, né? Juntando as duas respostas, menos 44 mais 20 dá menos 24. Então, dx é igual a menos 24 e o dy agora, né, que tem que fazer. Então, já substituí lá os valores, agora eu vou fazer 30 vezes 10 dá 30 vezes 10 dá 30, 3 vezes 10 dá 30 e 3 vezes 22 dá 66 positivo, como está no sentido contrário, coloquei o negativo aí, né? Juntando os dois resultados, 30 menos 66, fico devendo
36. Então essa aqui é uma situação do sistema impossível, que não tem solução. O determinante D deu 0, e o dx e o dy deu diferente de 0, que é a situação do sistema que não possui solução. Tá? Então é isso aí, né? Eu vou fazer pelos três esses de sistema, e vocês veem aí o método que vocês mais utilizam, tá? Então a alternativa correta era C, né? Percebe que ela ficou bem espaçada, né? O número de alternativas significa que foi uma questão que teve bastante dificuldade para os alunos resolverem, né? A maioria errou. Bom, agora a questão 9, né? A questão 9 é uma situação de sistema também, né? Então, Ricardo, Ana e Lúcia foram à papelaria e cada um fez a seguinte compra. Ricardo comprou 3 borrachas e uma lapiseira, pagando R$30. A borracha eu vou chamar de X, lapiseira de Y, tá? Então vai ficar assim, 3x mais Y igual a 30. A segunda situação lá. Ana comprou 2 borrachas, então X, né, 2x, uma lapiseira e 2 cadernos. Entrou uma informação nova, então eu vou chamar de X, Y e Z. Então vai ficar 2x mais Y mais 2Z igual a 39. E a última compra foi sobre Lúcia, né? Lúcia comprou uma borracha, X, uma lapiseira, Y, e 2 cadernos, 2Z, né? Igual a 34, certo? Bom, poderia resolver o sistema? Poderia, mas sempre que tiver as alternativas, eu acho mais fácil substituir as alternativas e tentar achar qual delas é a correta, em vez de usar os métodos, porque os métodos são um pouquinho complicados de resolver, né? Então vou fazer pela substituição das alternativas. A primeira coluna são o preço das borrachas, que eu chamei de X, a segunda coluna da lapiseira, que eu chamei de Y, e a terceira coluna do caderno, que eu chamei de Z, tá? Então a alternativa correta é que bate todas as condições aí, né? Então aqui vou substituir a A, né, que é a alternativa correta. Então R$5 para a borracha e R$15 para o caderno. Olha lá, 3 vezes 5 mais 15 igual a 30. 3 vezes 5 dá 15, 15 mais 15 dá 30. Bateu a primeira. A segunda condição, vou substituir R$5 no lugar do X, R$15 no lugar do Y e R$7 no lugar do Z. Tem 2Z lá, né? Então vai ficar assim, 2 vezes 5 dá 10, 10 mais 15 dá 25, né? 2 vezes 7 dá 14, 25 mais 14 dá 39, bateu lá. E agora a última condição, 5, 15 e 2 vezes 7, né? Então 5 mais 15 dá 20, 2 vezes 7 dá 14, 20 mais 14, 34, né? Então a alternativa correta é a A, né? Vamos fazendo por teste aí, fica mais fácil. Bom, uma questão aí que a maioria acertou, né? E só 15% colocou lá a E, né? Aí, olhando aqui no gabarito, ela é a mesma coisa, só que está trocada a ordem, né? Não, só o 7 não tá, né? Mas alguns preços estão aí, mas às vezes testa em uma e aí na outra não bate, né? Tem que ficar esperto com esses detalhes aí, né? Bom, agora questão 10, nós fizemos uma bem parecida da ETEC, né, que tinha a ver com essa ideia. Então vamos ler, eu vou montar o sistema, vou resolver pelos 3 métodos, aí você vê, né, pode adiantar o vídeo e ver qual o método que você utiliza para resolver os sistemas, tá? Um certo evento musical, o ingresso para a pista custava R$100 e para o camarote 300. O evento contou com um público pagante de 1.575 pessoas e o valor da renda é de R$269.500. Quantas pessoas estavam na pista? Né? Então, vou montar o sistema e, para não fazer muito cálculo, eu vou calcular só o que está na pista, que, segundo os dados do exercício, é as pessoas que pagam R$100. Né? Então, o sistema ficaria assim, né? As quantidades de pessoas que foram pagantes. Eu vou usar X para pista e Y para camarote, tá? Então ficaria X mais Y igual a 175
1.575, né, que é a quantidade de pessoas que estavam na pista e a quantidade de pessoas que estavam no camarote. E a segunda equação para o preço, né, que é R$100 a pista, então 100x, né, e R$300 o camarote, 300y igual o total da renda, né? Aí eu vou resolver pelos três métodos, né? Primeiro método, o método da substituição. Então vamos lá. A alternativa correta é a C, né? Então vamos lá, a gente vai calcular só o x, não precisa calcular o y, né? É bom ficar atento a esse detalhe, porque ele pediu só as pessoas que estão na pista, então vou calcular só o x. Da parte de cima, eu vou fazer o que? Vou isolar o y, né? Então fica mais fácil, então x mais y é igual a 1.575, vou isolar o y para substituir na de baixo, fica só o x, né? Aí eu não preciso fazer duas contas, né? Então, o x estava somando, passa subtraindo. Agora eu vou substituir aqui embaixo, aqui, né? No lugar do y aí. Tá? Então fica 100x mais 300 vezes o valor do y, que a gente isolou lá em cima, igual a 10. Não, não foi 10 não. Vamos ver se aqui embaixo aqui eu arrumei, né? Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui, né? O valor aqui no lugar do 10, você coloca esse número aí, 269.500, tá? Multiplicando aí, fazendo as multiplicações, vai ser 300 vezes 1.575, dá esse número grande aí, né? 4.702.500, e 300 vezes menos x dá menos 300x, né? Vou juntar letra com letra e número com número. Então 100 menos 300 vai ser igual o 472.500 estava somando, joguei para o outro lado subtraindo, né? Então 100x menos 300x vai ficar devendo 200, né? E a diferença desses dois números aí vai dar uma dívida de 203.000 reais, né? Então fazendo a subtração dos dois. Esse 200 ele está multiplicando aí, que é um detalhe importante, né? O que troca é a operação e não o sinal do número. Está somando, subtrai, está multiplicando, divide, né? Então vou passar esse número dividindo 200, né? Os dois vão ficar negativos, a resposta vai ser positiva. E não pode, né? Esse valor de x aí seria o número de pessoas na pista, né? Então ele não pode ser um número negativo, né? Vou cancelar esses dois camaradinhas aqui para ficar mais fácil. Então vai ficar 2030 dividido por 2. Metade de 2030 é 1.015, certo? Então são 1.015 pessoas. Isso pelo método da substituição. Pelo método do escalonamento, tá? Então do escalonamento eu vou eliminar o y em vez de eliminar o x, que aí se eu eliminando o y já resolvo o valor do x e acabou o problema. Então, para fazer isso, como a linha lá em cima lá é 1 e 1, então eu tenho que pensar no número contrário desse camarada aqui, que é o 300 positivo. Qual que é o contrário de 300 positivo? 300 negativo, né? Então, vou multiplicar a linha 1 por menos 300 e somar o resultado com a linha 2, visando assim eliminar o y. Sobra o x, aí eu resolvo o sistema. Bom, então vamos lá, né? Multiplicando tudo por menos 300, 300 vezes x, menos 300 vezes x dá menos 300x, menos 300 vezes y dá menos 300y, e menos 300 vezes o 1.575 dá 4.000 na cabeça, 472.500 negativo, né? E aí a linha de baixo eu vou copiar, né? E o que a gente vai perceber? Vai perceber que vai eliminar o y, né? Porque menos 300 mais 300 cancela, e vai ficar menos 300 mais 100, né? Então vai ficar devendo 200, e a diferença dos dois, assim como no outro já fizemos, né? Vai ser 203.000. Aquele 200 ele está multiplicando, né? Então passa dividindo, cancela os dois zeros aí, né? Então vai ser 2030 dividido por 2, né? Os dois negativos vai dar positivo, então vai dar o x é igual a 1.015. O último método, né? A regra de Cramer, eu vou calcular só o x, não precisa calcular o y, porque ele quer saber só o valor do x. Então vou representar o sistema aí em uma forma matricial, calcular o determinante d, né? Então
1 vezes 300 dá 300, e 100 vezes 1 dá 100, positivo, o contrário dá negativo, né? Aí eu vou fazer a subtração dos dois, né? Que é o cálculo determinante. Então 300 menos 100 dá 200, né? Agora eu vou calcular o dy, né? Vou pegar os coeficientes aí, substituir na coluna do y, do x, né? Tem que calcular o dx para calcular o valor do x, né? Então vou multiplicar esse camaradinho aqui, vai dar 472.500, né? E na multiplicação contrária, 269.500 vezes 1 vai dar 269.500, como está o contrário, então coloquei o negativo. Agora faz a subtração dos dois, né? Subtraindo os dois vai dar 203.000. Para calcular o valor do x, a gente vai ter que dividir os dois números, né? Então cancela os dois zeros aqui, então vai ficar 2030 dividido por 2, que é igual a 1015, né? Então tá aí a correção pelos 3 métodos que a gente fez aí, né? Análise estatística, 75% dos alunos acertaram, alguns marcaram a B, outros marcaram a D, deixa eu ver a D aqui, a B não tem nenhuma situação não, a até que poderia ser que era o valor das pessoas do camarote, que é 60, né, mas foi, né, então, mas a grande maioria acertou, que bom. Agora essa daqui, que é localizar os números na reta numérica, né? Então a reta numérica aí tem a divisão, né? Em milésimo, ou seja, cada marcação dessa vale 1 milésimo, e alguns pontos foram destacados. Tem que marcar o A e marcar o B. Eu preferi colocar primeiro, porque o pessoal às vezes confundiu essas marcações maiores, né? Elas representam aí 1 centésimo. Então, para ficar mais fácil, eu preferi colocar aqui, tá vendo? Ó, na situação, então, tem 12,37, 12,38 e 12,39, para ficar mais fácil para a gente poder entender o que está sendo feito aí, né? A primeira marcação, o A, o que acontece? É o 12,37 mais 1 centésimo. O que é 1 centésimo? Um milésimo. O que é 1 milésimo? É eu pegar o 1 e dividir por 1000. Isso que é 1 milésimo. Então, isso aí, só contar as casas decimais, vai dar 0,001, né? Que é o resultado da divisão por 1000. Isso aí que a gente chama de 1 centésimo, tá? Então, eu vou pegar o 12,37 e vou somar com uma marcação, que ali no A tem o 12,37 mais 1 centésimo, 1 milésimo, né? Então eu vou fazer isso daqui, ó, né? 12,37 mais 1 milésimo. Então vai dar 12,371, né? Agora a segunda marcação tem a ver com o 12,39. Só que se a gente contar o número de risquinho, ele está na metade. A metade ali seria 5 milésimos. Ou seja, 5 milésimos vai ser 0,005, né? Então eu vou pegar o 12,39 mais os 5 milésimos, né? Então somando os dois, né? Lembrando que coloca vírgula embaixo de vírgula, né? Então aí vai dar 12,395, né? Então alternativa B, tá? É uma questão fácil, mas geralmente o pessoal tem dificuldade de fazer, né? Então a maioria acertou, né? Alguns marcaram C, outros marcaram D, e ninguém marcou a E. Ninguém marcou a E não, né? Bom, questão 12, eu acho que é a questão mais difícil da prova, né? Eu acho que ela foi um sistema bem complicadinho de resolver, e além de resolver o sistema, teria que ler no gráfico a solução, né? Então aí às vezes confunde na hora de fazer a leitura. Nós fizemos, né, nas videoaulas, mas às vezes tem alguma questão que vai ter dúvida, né? Então a alternativa correta é a A, que é a solução para esse sistema é 3 negativo para x e
5 negativo para y, né? Que é onde as duas retas se cruzam lá. Poderia, sei lá, de repente usar o aplicativo e ver qual delas, né? Que tinha, dava para fazer também pelo aplicativo GeoGebra. Mas aqui vou fazer também pelos 3 métodos. Se você quiser adiantar para ver o método que você tem mais facilidade, pode adiantar o vídeo também. Bom, então vamos lá. O primeiro método, o método da substituição, aqui vai ser encrenca, porque vai dar fração, né? Mas vamos lá. Então, vou isolar o x na parte de cima, né? Então, aquele 3, ele estava subtraindo, 3y, passa somando, né? E depois eu vou ter que fazer esse 7, está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar essa coisa aí, né? Menos 6 mais 3y dividido por 7. Aí, o que eu vou fazer agora? No lugar do x, vou substituir, né? Na linha de baixo, 4x, vou colocar aquele camaradinho ali e vou resolver para chegar a alguma coisa. Ó. Então vai ficar 4 menos 6 mais 3y vezes sobre 7 mais 5y igual a 37 negativo. Então vou fazer 4 vezes 6, 4, né? E 4 vezes o 3 dá 12. Então vai ficar menos 24 mais 12y sobre 7 mais 5y menos 37. Para eliminar essa fração aí, como está dividindo por 7, então vou multiplicar tudo por 7, que aí elimina a fração, né? O contrário de dividir é multiplicar, então vai cancelar, né? Então vou cancelar o 7 com 7, vai sobrar só a parte de cima. 7 vezes 5y, né? Vai dar 35y e menos 37 vezes 7, né? Vai dar 259, né? Então vou multiplicar tudo por 7, aí vai ficar dessa maneira aí, tá? A primeira fração só vou cancelar, né? E aí o resto tem que multiplicar. Bom, agora vou juntar letra com letra e número com número. Então 12 mais 35 dá 47. Esse 24 está negativo, vou jogar ele para o outro lado na operação contrária, né? Então vai ficar 47y é igual a menos 259 mais 24. Então devo 259, pago 24, fico devendo quanto? Fico devendo 235. Esse 47 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar dividindo, né? 235 negativo dividido por 47, isso vai dar igual a menos 5. Tá? Fez o valor do y, agora substitui lá para poder encontrar o valor do x. Eu escolhi a primeira equação. A primeira equação é 7x menos 3y igual a menos 6. Então, vou substituir o menos 5 no lugar do y e resolver. Então, vai ficar menos 3 que multiplica menos 5, vai dar 15. 15 positivo. Então, vai ficar 7y mais 15 igual a 6. Esse 15 está somando, o contrário de somar é subtrair. Então, vai ficar menos 6 menos 15 dá menos 21. Então, agora vou fazer 7x igual a menos 21. 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 21 negativo dividido por 7 é igual a 3, né? Então, pelo método da substituição, 3 negativo, né? Pelo método da substituição, ficaria desta maneira. Agora, escalonamento, né? O método do escalonamento geralmente é o mais fácil para fazer, né? Mas aqui dá uma enrolada também, porque a gente vai ter que multiplicar as duas equações pelo valor trocado, porque geralmente vem uma x, outra não, né? Então, eu vou multiplicar a parte de cima por menos 4 e a parte de baixo por menos 7, porque 4 vezes 7 dá 28, aí vai ficar as duas 28, eu elimino lá, né? Então, vou fazer assim, ó, menos 4 vezes a primeira linha e 7 vezes a segunda linha, que aí 4 vezes 7 dá 28, eu trocando ali eu elimino, né, as duas. Então a primeira linha vai ficar 4 vezes 7 dá 28 negativo, menos 4 que multiplica menos 3 dá 12 positivo, e menos 4 que multiplica menos 6 dá 24 positivo. Agora aí embaixo vou multiplicar por 7. 4 vezes 7 dá 28, 7 vezes 5 dá 35 e 7 vezes 37 dá menos 259. Agora eu vou juntar tudo, né? X com x cancela. Então vai ficar 12 mais 35 dá 47 e tenho 24, devo 259, estou devendo 235.
que faz agora, né? 47 está multiplicando, passa dividindo, fica 235 negativo dividido por 47 é igual a 5. Agora substitui lá em uma, né? Achei uma letra, vou substituir na primeira também. Então vai ficar 3y, né? O y vale menos 5, multiplica ali, vai ficar 15 positivo. 7 mais 15 igual a menos 6, o 15 está positivo, joga o danado para o outro lado lá, né? Então vai ficar menos 6, menos 15 dá menos 21, o 7 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar menos 21 dividido por 7 é igual a menos 3, né? Então aí pelo método de escalonamento, né, a ideia seria essa. E o último, a regra de Cramer, que a maioria escolheu como método principal. Então vamos lá, vamos fazer pela regra de Cramer também vai dar a mesma resposta, né? A matemática não mente matematicamente, hein? Então vamos ver aqui. Vou substituir aqui, transformar o sistema aqui em matriz, né? Então vou calcular o primeiro determinante, que é o D, que é o dos coeficientes, né? 7 vezes 5 dá 35, 4 vezes 3 dá 12, como está no sentido contrário, o contrário de menos 12 é 12 positivo. Aí junta os dois aí, né? 35 mais 42 é igual a 47. Agora eu vou fazer o dx, né? Então no lugar da coluna do x eu vou substituir menos 6 e menos 37. Então vai ficar assim, né? Menos 6 vezes 5 dá menos 30. E aqui é menos 37, que multiplica menos 3 vai dar positivo, né? Como eu estou no sentido contrário, vai dar negativo. Então aqui vai dar 111, né? Negativo, né? O resultado da multiplicação vai dar positivo, como está no sentido contrário. Então a gente inverte lá, né? Então vai ficar menos 30 menos 11. Devo 30, devo 11, fico devendo 141, né? Então o dx é igual a 141 negativo. Agora o dy, né? Então o dy substitui o termo dependente 6 e menos 37 no lugar da coluna do y e resolve. Pau no gato aí, mano. 7 vezes 37 negativo dá menos 259 e 4 vezes o 24 dá 4 vezes 6 dá 24 negativo, como está no sentido contrário, né? Então a gente inverte, então vai ficar 24 positivo. Então vai ficar menos 259 mais 24, isso dá 235 negativo. Agora para calcular as duas letras pelo método de Cramer, né? A gente divide o resultado dx por d e dy por d. Então 141 dividido por 47 vai dar menos 3 e o 235 dividido por 47 vai dar 5 negativo. Ufa, então está aí as duas as correções pelos 3 métodos aí, tá? O sistema não é um tema fácil, ainda bem que não caiu resolução por 3, né? 3 por 3. Bom, por incrível que pareça, aí a grande maioria acertou, né? 55% acertou, mesmo sendo, na minha visão, uma questão difícil, né? Mas perceba que está bem espaçado, né? Quando tem bastante variação assim da escolha das alternativas, significa que ficou em dúvida, provavelmente chutou alguma coisa, né? E assim vai, tá? Bom, agora a questão 13. A questão 13 a gente fez um exercício do Enem, se eu não me engano, 2012, 2013, né? Que tinha a ver com área, né? E aí é mais ou menos a mesma situação de área, onde tem a primeira parte do desenho é um retângulo, a segunda parte do desenho aí é um triângulo e a terceira parte é um trapézio, né? Então a gente precisaria fazer a área, né? Eu dividi por 1, né, 2 e 3. Aí depois no final a gente soma os resultados, mais ou menos igual que a gente fez naquela questão do Enem, só que era outra situação, mas não precisava somar. Mas aqui a gente vai precisar somar para dar a área do terreno que o menino João aí, né, tem do desenho. Vamos lá então. Então a primeira vai ser 4 por 3, né, que é um
é um retângulo, né? 4 vezes 3 dá 12, então dá 12 metros quadrados. Estou colocando metros quadrados que ele falou lá em cima, né? Que a medida é em metros. A segunda é um triângulo. Então, um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Precisaria dar uma revisitada nessas coisas aí, né? Então, vou fazer aqui, ó, vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6, né? E o último é o trapézio. Então, o trapézio, né? A gente tem a formulazinha lá, é base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. A base maior é 4, a base menor é 1, né? Tá lá em cima, e a altura 3. Então, substituindo na fórmula, né? Vai ficar 4 mais 1 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 1 dá 5, 5 vezes 3 dá 15, 15 dividido por 2 dá 7,5, né? Então significa que a área do último, a última parte desse terreno meio estranho, né? Dá 7 metros e meio, 7 metros quadrados e meio. Bom, agora tem que somar tudo, né? Então vai ser 12 mais 6 dá 18, 18 mais 7,5, 18 mais 7 dá 25, vai ficar 25,5, né? Metros quadrados, que é a unidade de área. Então, alternativa B. Alternativa B aí, alternativa correta. Bom, essa daí, perceba que está bem espaçado, né? Que é aquela situação que eu estava falando, tem bastante dificuldade. E a maioria errou na gente somar tudo, né? A maior porcentagem foi a parte de acerto, mas se a gente somar todos os erros, vai dar maior, vai dar 55, né? Bom, 14, questão 14, né? Que foi caindo outros temas de anos anteriores. As relações métricas do triângulo retângulo. Nós fizemos uma questão na lista preparatória para dar uma lembrada, né? E aí a gente precisaria descobrir qual é essa medida C aplicando as relações métricas lá, né? Então, a única relação das que a gente discutiu em vídeo aula foi esta daqui, que calculo C. C ao quadrado é igual a M vezes N. Coloquei o triângulo aqui para a gente poder lembrar, né, as medidas e tal. Então, a gente precisa descobrir qual é o valor do A. No exercício, ele deu o valor do M e do N. Daria para a gente fazer o valor do A, que é a base desse triângulozão maior aí, né? Mas poderíamos usar a relação também, né? Que eu coloquei usando a relação A é igual a M vezes N, né? Então, o M vale 1 e o N vale 3. Então, somando os dois, 3 mais 1 é igual a 4. Então, aí a gente vai substituir lá na fórmula 4 para o A e o M1, né? Comparando lá com o triângulo lá, né? Então, vai ficar 4 vezes 1 é igual a 4. Como está elevado ao quadrado, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a raiz, né? Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, aquela medida C é igual a 2, né? Que é a alternativa A. Tá? A maioria também acertou, né? 65% acertou, não ficou tão espaçado aí, né? O desenho. Então, conclui-se que a grande maioria conseguiu entender bem a questão, né? Ou chutou no lugar correto. A questão 15 é uma questão bem tranquilinha, bem fácil, né? Caiu um exercício parecido com esse no caderno, né? Caderno São Paulo Faz Escola, né? Que era uma situação de estacionamento, né? Então vamos ler, aí a gente tenta fazer aqui, tá? Eu fiz de um jeito, se você fez de outra maneira, desde que você atenda os princípios da matemática, não tem problema. O preço da primeira hora de estacionamento é de R$6 e as demais horas, ou seja, as horas que passarem dessa primeira hora, acrescenta-se R$2 a cada hora. Quanto um cliente quanto pagará um cliente que estacionar por 14 horas? Então a situação é assim, né? Eu montei até uma fórmula aqui para calcular o preço, mas o que acontece? Dessas horas tem dois preços diferentes. A primeira hora ele paga 6, as demais horas, ou seja, no caso aí seria 13 horas, ele vai pagar R$2 a mais. Então daria para a gente montar uma fórmula assim, né? Eu montei o P, que é o preço,
os R$ 6, que é essa taxa fixa, ou seja, na primeira hora ele sempre vai pagar R$ 6, nas demais horas ele vai pagar R$ 12. Então eu coloquei o H menos 1. Por que eu coloquei H menos 1? Porque a gente precisa tirar a primeira hora, ou seja, na primeira hora ele paga 6, nas outras horas, ou seja, 13 horas, ele vai pagar R$ 2, né? Então montando assim, dá para fazer. Se fez de outra maneira, não tem problema, tá? Porque tem que tirar a primeira hora que paga R$ 6, né? Então, substituindo no lugar do H 14, então vai ficar assim, né? 6 mais 2 vezes 14 menos 1. 14 menos 1 é igual a 13, né? Então vai ficar 2 vezes 13 e mais o 6, que é da primeira hora. 2 vezes 13 dá 26, né? Então vai ficar 6 mais 26, que é igual a 32. Essa é uma solução, tá? Se você não quiser fazer desse jeito, pode fazer de outra maneira. Isso é a alternativa B, que é a correta. Essa daqui, 75% acertou, né? A questão aí. Teve alguns que marcaram a alternativa A, né? Outros marcaram E outros marcaram D. Ninguém marcou a C, né? Ninguém marcou a C. Bom, beleza. Agora a última, né? A última questão aí é uma questão que teria que usar as habilidades matemáticas, na verdade as propriedades de potência, né? Para simplificar vamos pôr a expressão igual ele colocou aí, né? Para um aluno do segundo ano do ensino médio, não é dificuldade nenhuma fazer isso daí, né? Mas vamos ver aqui depois o resultado da correção. Então aqui, pessoal, o que eu fiz aqui, né? Eu vou aplicar a propriedade de potência de mesma base para reduzir. Então, o A e A são iguais, né? Representam o mesmo número, e o B e B também. Então, eu vou fazer A elevado a 8, que multiplica A elevado a menos 5. O que a gente faz na multiplicação de propriedade de potência de mesma base? Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, vai ficar A elevado a 8, né? Menos 5. Então, 8 menos 5 dá 3. Então, a multiplicação de A elevado a 8 por A elevado a menos 5 dá A elevado a 3. E o do B também vou aplicar a propriedade de potência. Está multiplicando tudo, então posso aplicar a propriedade de potência na mesma base, né? Tem que lembrar disso daí, né? Tem que ser o mesmo número. Então, B elevado a menos 2, que multiplica B elevado a 3. Então, vai ficar menos 2 mais 3 vai dar B elevado a 1, que é o próprio B, tá? Então, aplicando as propriedades de potência, a gente vai chegar a elevado a 3, que é 8 menos 5 dá 3, e B elevado a 1, que é o próprio B, porque menos 2 mais 1 vai dar 1, né? E B elevado a 1 é o próprio B. Aqui a gente pode cancelar, que a gente tem que fazer divisão, né? A gente pode cancelar B com B, que é igual. Estou dividindo duas coisas iguais, então vai dar 1, então a gente cancela. Então vai ficar A elevado a terceira, que divide A elevado a segunda. Nesse caso aí eu tenho a divisão de potências de mesma base. O que a gente faz na divisão de potências de mesma base? A gente subtrai os expoentes, né? Então vai ficar 3 menos 2 é igual a 1, né? Então vai ficar A elevado a 1, que é o próprio A, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A, certo? Bom, tá aqui o gráfico, acho que a maioria acertou, né? Ninguém marcou aí, né? E a grande maioria acertou. Bom, então esta aí é a correção da AAP, tá? Faz a correção, pode fazer de outra maneira, tira a foto, me manda, né? Para eu marcar que essa é a primeira atividade do terceiro bimestre, tá bom? Aí na quinta-feira a gente começa conteúdos novos do terceiro bimestre, tá bom? Então é isso. Até!